Um, dois, três, valendo! Vamos lá, pessoal, vamos iniciar nossa aula aqui na pós-graduação de regularização de imóveis, hein? Parabéns para você que optou em fazer uma pós-graduação em regularização de imóveis, um curso de regularização de imóveis. Parabéns, tá? Parabéns, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Vamos juntos aqui, olha só. Quero trazer decisões importantes sobre a regularização de imóveis do Brasil. Lembrando que regularização de imóveis, nós temos a regularização registral, que é aquela que é feita no cartório de imóveis, e a regularização administrativa, aquela que é feita na União, Estado, município, ou seja, eu vou fazer nos entes federativos. Nós temos aí pelo menos duas regularizações que podem ser feitas no Brasil. Quero trazer para você decisões importantes. Nós temos meios judiciais para regularizar um imóvel. Desses meios judiciais nós temos várias ações, ação de uso capião, ação de edificação compulsória, ação de demarcação e divisão de terras, nós vamos falar, ação também conhecida como ação importante, como ação de edificação diária, ação de unificação diária, ação importante também, pouca gente fala dela, mas é uma ação importante. Então, várias ações judiciais que impactam na regularização de imóveis. Nós temos os meios extrajudiciais e temos os meios administrativos para regularizar um imóvel. No que se diz respeito à regularização de imóveis, nós conseguimos regularizar através de REURB, através de registro de escrituras públicas, ou seja, advocacia judicial, escrituras públicas de todos os gêneros, né? Quando eu falo todos os gêneros, escritura pública de uso capião, edificação compulsória, inventário, divórcio com partilha de bens. Então nós conseguimos regularizar imóveis também fazendo escritura pública. O simples registro de uma escritura pública talvez regularize o imóvel. E situações que nós somos obrigados a usar, de fato, ações judiciais, né? Vários julgados importantes do STJ e do Supremo. Vários julgados interessantes. Trago para você o julgamento 18.564. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, na época o Mauro Ribeiro, explicou que a uso capião está claramente vinculada à função social da propriedade, pois reconhece a relevância da posse adequadamente exercida sobre a propriedade desprovida da utilidade social. Esse julgado foi importante porque daí surge a posse, o uso capião da posse indireta, ou seja, eu posso alugar, posso emprestar e posso fazer o uso capião no meu nome mesmo assim. E vou ter sucesso, não preciso morar, ter comércio. Então, um julgado importante para regularizar imóvel. Esse julgado bem interessante. Outro julgado que nos interessa muito, gente, é o uso capião de herdeiro, de herança, né? O Superior Tribunal de Justiça também, no julgado do recurso especial 16.31.859, diz ser plenamente possível o uso capião de herdeiro, de herança. Para fazer o uso capião, é preciso ter posse, mas pacífica e animus domini. São 3 requisitos obrigatórios em qualquer ação de uso capião, em qualquer procedimento, seja judicial, extrajudicial, administrativo. O herdeiro, existia uma confusão. Será que o herdeiro pode ou não pode fazer uso capião, professor Júlio? Essa era a confusão, né? Será que o herdeiro poderia fazer uso capião? E na época, muito tempo atrás, muitos juízes diziam que não. Que o herdeiro não pode fazer uso capião mesmo tendo a posse exclusiva. Não seria possível fazer uso capião? E aí surge de fato a possibilidade de uma decisão chegar em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, na terceira turma, e a terceira turma, de fato, acabou com essa polêmica, com essa confusão, e deixou claro que é possível, sim, o herdeiro fazer uso capião, basta ter os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini, e além disso, basta também, além desses requisitos, ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Professor Júlio, o que significa gestão exclusiva do imóvel? Gestão exclusiva do imóvel significa que só ele, só ela tem a posse exclusiva, o herdeiro tem a posse exclusiva. Então, ponto importante, sim, decisão importante, decisão que merece uma atenção especial, porque mudou todo o cenário. Então, tem juiz conservador, juíza desatualizado? Tem, mas você normalmente em segundo grau você vai conseguir reformar, em terceiro grau você vai conseguir reformar. Então, o herdeiro pode fazer uso capião de um imóvel que era dos pais, objeto de herança. Basta esse herdeiro ter a posse exclusiva. A posse exclusiva, a gestão exclusiva. Então, se você perguntar hoje para mim, professor Júlio, é possível fazer uso capião de herança? O herdeiro pode fazer uso capião? Pode fazer uso capião. Basta ter os requisitos, posse, mas pacífica e animus domini. Vai escolher uma da melhor espécie de uso capião, no caso prático, e vai deixar claro que a posse é exclusiva e a gestão do imóvel também é exclusiva. Então, pode sim o herdeiro fazer uso capião. Então, essa decisão foi muito importante porque, de fato, resolveu um problema, uma polêmica no Poder Judiciário já de muito tempo. Então,
Em decisão, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu, ao avaliar o recurso especial RESP 16.38.159, ser plenamente possível fazer uso capião de herança. Então não resta mais dúvida. Então essa decisão também muito importante, uma decisão que de fato faz a diferença na vida de muitos brasileiros, né? Então é uma decisão muito importante. Outro ponto que eu queria trazer para você também é a possibilidade de você usar o tempo de posse da ação do uso capião. Também uma decisão interessante, também uma decisão importante do Superior Tribunal de Justiça. Para fazer uso capião, no passado, você tinha que ter 10 anos, 15 anos, você tinha que ter, né, um lapso temporal constituído. Hoje não, a partir do momento do julgado, do RESP, do recurso especial 1361-226, 1361-226, lembrando que nós temos primeiro grau, juiz sentencia, segundo grau, desembargadores acordam, recurso de apelação, quando eu não concordo com a decisão do primeiro grau. Terceiro grau, nossa alta corte, Superior Tribunal de Justiça e Supremo, lá eu tenho o quê? O recurso especial, uma afronta à lei federal, vai ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. E quando existe uma afronta à Constituição Federal, vai ser julgado pelo Supremo, recurso extraordinário. Em recurso especial, 13.61.226, ficou evidente, em terceiro grau, que o prazo para o uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então é possível o reconhecimento da uso capião de bem imóvel, na hipótese que o requisito temporal exigido pela lei é implementado no curso da respectiva ação. Então vamos dizer que eu tenho 7 anos de posse, estou fazendo um uso capião que exige 10. Se o uso capião durar pelo menos 3 anos, 7 mais 3, 10. Pronto, eu ganho a ação, mesmo que o lapso temporal foi complementado no decorrer do processo. Então, é possível o reconhecimento da uso capião de imóvel, na hipótese em que o requisito temporal for atingido dentro do curso do processo, né? Implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha apresentado contestação. Tá? Esse foi o entendimento, inclusive, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar um recurso especial decorrente de ação cujo autor, na época, visava o reconhecimento da uso capião extraordinária de imóvel, sob a alegação de possuir posse, mansi pacífica e animus domini. Essa posse era contínua na alegação dele, e uma posse do bem por mais 17 anos, conforme estabelecido em 1238 do Código Civil de 2002. O pedido foi julgado improcedente no juízo de origem, que entendeu que o caso não se enquadra no 550 do Código Civil de 1916. Em razão disso, o prazo para uso capião extraordinário é de 20 anos e não de 15, né, como é atual no Código Civil atual. O autor apelou, fez o recurso de apelação, não foi provido em segundo grau, e aí perdendo em segundo grau de novo, fez o recurso especial e recurso extraordinário. No recurso especial, foi julgado com base na economia, celeridade processual, possível sim o prazo para uso capião ser completado no decorrer do processo judicial. Então, uma decisão muito importante que diz respeito a contabilizar tempo dentro da ação de uso capião. Então, decisão importante. Outra decisão que nos interessa em relação à regularização de imóveis também é a decisão de uso capião de apartamento, né, gente? Ficou aqui claro pelo Supremo, dessa vez o Supremo, a possibilidade, né, o plenário do Supremo Tribunal Federal, dessa vez o STF, decidiu que o Instituto da Uso Capião Urbano, previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 183, também se aplica a apartamentos e condomínios residenciais e não apenas a lotes urbanos, né? E a decisão foi proferida no recurso extraordinário, o RE 30.5416, julgado na sessão virtual encerrada naquela data. Então, de fato, tirou qualquer dúvida, existia essa dúvida, se poderia fazer o recurso uso capião de apartamento ou não, tinha essa dúvida. Acabou, né? Acabou. O processo de origem do Rio Grande do Sul ficou decidido através do recurso extraordinário, RE, então anote aí, RE 30.5416, que cabe o uso capião de apartamento sim. O Supremo chegou à conclusão da possibilidade de fazer uso capião de apartamento, tá? Então, decisão importante também. Outra decisão que eu quero trazer para você, também de extrema importância, é a possibilidade de uso capião de CDHU, ou seja, imóvel, né? Imóvel
vinculado a projetos sociais. Nesse caso, a CDHU é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Então, ficou evidente também a possibilidade de uso capião de imóveis vinculados, né, a projetos sociais. Então, nós temos uma brecha da jurisprudência do STJ, isso surge com o TJSP, e essa decisão muito importante também nos interessa muito, quero que você anote, isso é importante, RESP 647-357, o RESP também 37.906, tá? Então 647-357 de Minas Gerais e o RESP 17.606 do Espírito Santo. Então nos interessam também a possibilidade de fazer uso capião de CDHU, é uma realidade, tá? Mais um ponto que eu quero trazer para você também é a possibilidade de fazer uso capião de imóvel com módulo rural superior ou inferior, tá? Também é uma discussão muito polêmica, uma discussão atual, uso capião de imóvel de área inferior ao módulo rural. Ficou decidido também, assunto importante, nos interessa muito, ficou decidido que o uso capião extraordinário pode ser reconhecido em área inferior ao módulo rural urbano, fixado em lei municipal. Então, o julgado, nós temos pelo menos 2 julgados interessantes que nos interessam muito. O primeiro julgado é o RESP 1667-843, e o outro julgado 1667-842, tá? Então, julgados que, de fato, resolveram solucionar a questão sobre a possibilidade de uso capião, da uso capião ser reconhecida em área inferior ao módulo urbano fixado em lei municipal, tá? Então, também decisão importante que nos interessa muito, né? Não interessa pouco não, bastante. Então, são decisões importantes. Uso capião também, isso é importante, de imóvel desafetado, imóvel público desafetado. Muita gente fala, não cabe uso capião de imóvel público. Tem várias exceções e uma delas é o imóvel público desafetado, tá? Desafetado quer dizer que o imóvel foi público e deixou de ser. Então, também decisão importante, a possibilidade de uso capião de bens públicos desafetados em posse de particulares, é possível sim fazer uso capião. E nós temos, de fato, decisões importantes do STJ, de vários tribunais regionais, então também é uma realidade do nosso país, então isso também é importante. Outra decisão que eu quero que você anote aí em relação ao uso capião é a possibilidade de uso capião de domínio útil, né? Até então existia uma discussão se era possível ou não, e hoje sim, fica evidente pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu quero que você anote aí o recurso. Esse recurso, na época, a relatora foi a ministra Nancy, uso capião de imóvel público pertencente à União, foi julgado parcialmente procedente o pedido para declarar uso capião somente sobre o domínio útil, também uma jurisprudência muito importante, que nos interessa muito, porque essa decisão também mudou um contexto geral, né? Lembrando que esse recurso é o 375.572, de origem do Rio Grande do Sul também. Esse julgado também ficou evidenciado, porque nós conseguimos, através desse julgado, o reconhecimento de algo que já existia, da possibilidade de domínio útil. Isso é muito bom, e surge aí a possibilidade de fugir do uso capião tradicional e conseguir regularizar a área pública. Tendo o domínio útil, você consegue regularizar. Em relação ao STJ, nós temos decisões importantes sobre a retificação de área, tá? A retificação de área se tornou gênero de várias espécies. É possível você regularizar áreas unificando através de uso capião de unificação de área. Também é importante, decisões do STJ também. Retificação de área, gente, trazendo aqui, o STJ também deixou claro, né, a possibilidade de retificação administrativa e judicial. Uma decisão que nos interessa foi a decisão do STJ, que deixou claro que a retificação de área é o procedimento por meio do qual é feita a adequação da descrição do imóvel constante no texto do registro de imóveis com a realidade do terreno, sempre respeitando as áreas públicas e os limites imóveis confrontados. Então, é uma decisão importante para nós que lidamos com retificação de área, com regularização de imóveis, tá? O STJ também deixou claro que isso também é um fator que nos interessa muito, que todo proprietário de imóvel cujas áreas necessitam de correção, ou seja, retificação, poderá se dirigir ao respectivo cartório de imóveis
apresentar o requerimento de inserção ou alteração da medida perimetral. Olha o nome, hein? Inserção ou alteração de medida perimetral, acompanhado, de fato, né, anexo, planta e mineral descritivo, ainda que não resulte em alteração da área. Tá? Então, ficou evidente, alguns cartórios começaram a negar, não, é só judicial, então ficou evidente. Se tem litígio, aí eu vou levar para o âmbito litigioso, judicial, não tem jeito, né? Tem que levar, tem que fazer. Quando eu falo aqui de praticamente todos, né, todos que possuem terreno, seja urbano ou rural, já deve ter lido, né, uma escritura pública, descrever uma área inversa, alguma coisa assim. Quem atua na área é muito comum você perceber que tem uma escritura pública que está errada, não bate com o terreno. Isso é muito comum, isso acontece muito. Então, muitas vezes a gente tem que regularizar isso e o único meio é uma forma originária, não derivada. Mas quando nós temos um problema de linha divisória perimetral, a retificação cai como uma luva, né? Cai como uma luva para regularização. Eu trago aqui que a lei 10.931 traz um dispositivo interessante, para muitos inovador, que permite ao oficial de registro, isso mesmo, a lei 10.931, permite que o oficial de registro possa fazer a retificação, promover a retificação, não só pedido do interessado, é a chamada retificação de ofício. Lindo na teoria, na prática nem sempre é assim. Então, por iniciativa própria, independentemente de solicitação, nesse sentido, a lei descreve os casos que isto pode ser feito, como, por exemplo, a omissão ou erro na transposição de elementos do documento, que é a matrícula, a transcrição, indicação, atualização de alguns dos confrontantes. Muito comum também a alteração de denominação de logradouro público, rua, sai uma rua com nome errado. A indicação de rumos também, ângulos ou inserção de coordenadas georreferenciadas, sem alteração das medidas perimetrais. Isso pode ser feito de ofício também pelo cartorário. Isso também é importante falar, senão a gente acaba deixando de lado e não pode deixar. Também para fazer correção, correção de indicação de rumos, ângulos ou inserções de coordenadas georreferenciadas, sem alteração das medidas perimetrais. É uma realidade dentro da regularização de imóveis. A alteração e inserção que resulte de mero cálculo também matemático é outro ponto que de ofício pode o oficial fazer essa retificação. A reprodução, descrição do imóvel confrontante, que já tenha sido objeto de retificação, ou inserção ou modificação de dados de qualificação pessoal das partes, também é outro ponto. Todo proprietário de imóvel cujas áreas necessitam de correção, retificação, poderá se dirigir ao respectivo cartório de imóveis e apresentar o seu requerimento de inserção, olha o nome, requerimento de inserção ou alteração da medida perimetral, acompanhando com planta e mineral descritivo e pedir que essa alteração ocorra. Isso vai ocorrer de ofício, tá? Então, é uma realidade, é importante falar sobre isso, tá bom? Também é importante. Cuidado, hein? Não confunda, a retificação seria o gênero de várias espécies. Alguns falam de desdobro, né? Quando eu falo desdobro, a gente não pode confundir não, hein? Inclusive tem decisão, hein? Tem decisão também importante. O Supremo decidiu que o conceito jurídico de desdobro é a divisão física de um lote urbano, imóvel ou ainda, de fato, o Supremo foi muito assertivo, né? Existia uma confusão, desdobro, unificação de área, acabou. O Supremo decidiu um caso correlato, muito interessante, e aí o Supremo renomeou o conceito, né? Então ficou classificado que o desdobro é a divisão física de um lote urbano, ponto final. Imóvel dotado de infraestrutura básica, em 2 ou mais lotes menores, respeitada a legislação municipal. E aí, com essa decisão, acho que ficou bem evidente a diferença do desmembramento. Porque se o desdobro é a divisão física de um lote, o desmembramento, na verdade, é a divisão física de uma gleba rural ou urbana, né? É uma porção de terras que não possui infraestrutura básica em 2 ou mais glebas menores. Então, ficou bem evidente também essa diferença. Então, também nos interessa muito. Quando eu falo aqui de regularização de área, também ficou claro que o uso capião pode ser usado, então, pela jurisprudência para defender o cliente, súmula 237. Eu vou usar uma possibilidade de uso capião para defender o meu cliente, né? Então, é diferente. Eu posso pensar no fim da ação, que é a decisão, que é a regularização da área, mas eu posso usar como escudo protetor. Então, importante. Em relação ao estudo de loteamento, gente, o que eu quero trazer para você? Também loteamento clandestino.
nós tivemos uma decisão, aqui ó, essa decisão aqui ó, é a decisão do RESP 161.713. Ficou esclarecido também a diferença entre loteamento irregular e loteamento clandestino. Então é comum a gente usar o loteamento irregular, loteamento clandestino como sinônimo, e não é, né? O Supremo também já esclareceu que o loteamento irregular é aquele que o projeto aprovado e registrado no cartório de imóveis e na prefeitura não corresponde à implementação do terreno, no terreno. E, por exemplo, existem mais lotes do que o aprovado e registrado. Então, essa é a classificação. Já o loteamento clandestino ficou bem evidente que é aquele implementado sem nenhum projeto aprovado e registrado. Então, o clandestino não tem aprovação em nada, né? O irregular tem, mas é fora dos parâmetros, né? Fora da implementação. Ou seja, tem algo aprovado, né? Registrar no município, mas é feito diferente do que foi combinado. O loteamento irregular é irregular não pela falta de registro. Tem até registro, mas tem uma irregularidade. Irregularidade é alguma coisa. O clandestino não tem aprovação de nada, né? O lote clandestino é aquele implementado sem nenhum projeto aprovado e registrado, ou seja, perante a prefeitura e o cartório de imóveis, existe apenas a glebra bruta sem nenhuma quadra ou lote. Então ficou classificado aqui também dessa forma. O loteamento ilegal é uma coisa, loteamento irregular é outra e loteamento clandestino é outra, hein? Não dá mais para a gente errar esse assunto, também ponto importante também. Quando eu falo de loteamento irregular, é muito comum a gente achar que é tudo igual, não é, né? Nas últimas décadas, a demanda por moradia, ela teve um grande aumento de fato e que possibilitou, sim, o crescimento de diversos empreendimentos sérios, mas muitos empreendimentos irregulares, ilegais, né? É uma realidade. E para promover o parcelamento do solo, nós estudamos aqui, na nossa pós, que o parcelamento do solo urbano, na modalidade de loteamento, os empreendedores devem seguir uma série de requisitos determinados pela lei. Falou em loteamento, tem que lembrar da lei 6766 de 79. Ou seja, o parcelamento do solo deve se dar pela via formal, se processando conforme os estatutos legais municipais e diretrizes municipais, né? Então, esses requisitos passam pela apresentação de diversos estudos e projetos à prefeitura, ao município, até o efetivo registro do loteamento no cartório de imóveis. E somente após o registro é que é possível comercializar os lotes de forma legal. Em contrapartida, os loteamentos legais, né, que nós temos, já falamos aqui, loteamentos ilegais é o gênero, né, dos quais são espécies loteamento irregular e loteamento clandestino. Em breves palavras, fica evidente que o loteamento irregular quando inicialmente aprovado pela prefeitura, mas não foi inscrito no registro de imóveis. Foi executado em desconformidade com o plano, né, e com as plantas aprovadas. Já o loteamento clandestino, ele é clandestino por natureza, que não tem aprovação em nada. Então fica claro aqui também. Legal, gente. Lembrando que loteamento irregular é crime, né? Comete crime quem regulariza loteamentos irregulares. Isso já foi explicado. A lei 6766 ela é muito clara nesse sentido. Nós temos o artigo 50 e 52 que trazem a tipificação criminal. Dá dor de cabeça, hein? Então, cuidado. Então, legal, né? Então, trouxemos as jurisprudências aqui de regularização de imóveis, jurisprudências importantes e atuais, né? Atuais sobre o tema, sobre o assunto também. De fato, eu acho que a que mais me chama a atenção é a possibilidade de uso capião de domínio útil. Ou seja, não dá para fazer uso capião de bem público, ou fazer domínio útil. Entrega ao meu cliente uma possibilidade de regularização onde ele vai ficar contente do mesmo jeito, né? Essa é a verdade. Também, gente, não deixaria de lado aqui a jurisprudência muito importante, que é a possibilidade de uso capião de área da Marinha, tá? No passado existia uma situação da proibição total, mas hoje, um pequeno detalhe, nós tivemos uma mudança jurisprudencial de fato, né? O conhecimento básico que não há cabimento de uso capião de áreas públicas, ponto final. Mas o que nós precisamos trazer é que o artigo 183 e o 191 têm as suas exceções. Então não podemos dispensar ao cliente a possibilidade de regularização de imóveis. Temos até a súmula 340 do Supremo, né,
e a súmula 496 do Superior Tribunal de Justiça. Então, são duas súmulas que nos interessam. Estudar jurisprudência e regularização de imóveis, a gente precisa passar por essas súmulas. A 340 do Supremo e a 996 do STJ. Então, são súmulas importantes. Mesmo preenchidos os requisitos legais, não há cabimento pedir o campeão de área pública, né? Mas tem as exceções afetado, domínio útil, CDHU, e aí vai, né? CDHU entra em discussão se seria ou não área pública, mas nós temos hoje essas brechas, né, jurisprudenciais, conforme diversos julgados pelo Brasil, né? Então isso é importante. Trago para você a decisão do Supremo, também a jurisprudência que eu quero trazer, relacionado à enfiteuse, bem dominical, né, de prefeitura municipal, os campeões de domínio útil. Esse julgado que eu vou passar para você aqui é um RE, recurso extraordinário. Então anote aí, 82109. 82109, é um julgado muito interessante do Supremo sobre a possibilidade do uso campeão, mas sim do domínio útil. Trago o julgado também do RESP 507.798, também uso campeão de domínio útil. Também um julgado importante, também um julgado que nos interessa aqui também, dentro desse estudo, tá? Então, existe a possibilidade, sim, fazer uso campeão da área da Marinha, mas lembrando que a possibilidade é em cima do domínio útil, ok? Legal. Uso campeão de PJ e pessoa jurídica, tá? Também objeto de muita confusão, muita gente, professor, pode ou não pode fazer uso campeão de pessoa jurídica? A resposta sim. Nós já temos várias decisões nesse assunto, inclusive de terceiro grau também, tá? Então, é uma realidade importante. Cabe o uso campeão de pessoa jurídica, sim. O uso campeão pela própria empresa, né, pela própria MEI, então é possível sim, tá? Várias decisões nesse sentido, não resta mais dúvida, tá bom? Muito legal, gente. Chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a todos, muito obrigado, continue acompanhando nossas aulas, viu? Um abraço a todos, fiquem com Deus.